Alvíceras, Êxodo 3, versículos 7 a 10, na nossa série de vídeos Êxodo, frente e verso. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Bom, primeiramente, ele diz no versículo 9: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. O clamor dos filhos de Israel já era coisa velha, coisa antiga, nenhuma novidade. Porque só agora tal clamor chegou até Deus. Novamente, eu digo aqui para vocês, especialmente para quem está chegando agora aqui no canal e não conhece nosso viés aqui interpretativo, nossos pressupostos exegéticos. Nós estamos lendo um livro do Pentateuco, o segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. Já discutimos nos inícios, nos primeiros vídeos desta playlist, a questão da autoria do livro, quem redigiu o livro. E já mostramos com diversas evidências, argumentações, que não foi Moisés que escreveu o livro do Êxodo. Também já mostramos que aqui é um ou mais de um escritor que, em determinado momento, ou seja, dentro de um arco de tempo mais ou menos bem delimitado, escreveu ou escreveram esta composição, que é como uma colcha de retalhos, porque você tem uma tradição redacional chamada de javista, uma outra chamada de sacerdotal, uma outra chamada de loísta, e assim por diante. E essas escolas redacionais, elas vão, ao longo dos anos, dos séculos, pegando esse texto, acrescentando, retirando, modificando uma ou outra coisa, até que, num determinado momento, que os estudiosos mais entendidos julgam-se o momento em que, na época de Neemias, de Esdras, na verdade, Neemias, até que nessa época alguém, provavelmente o próprio Esdras, mas há também uma série de debates sobre quem fez essa junção, tá, desses textos. Então você tem vários pedaços redacionais, vários textos pequenos, que são rolos de pergaminho, papiros, e um dia uma pessoa pega e diz: vou juntar tudo e colocar nesta ordem, e faz assim. E aí chega mais ou menos assim, dessa mesma maneira que essa pessoa colocou para nós, e nós chamamos de Pentateuco, Antigo Testamento, ou somente no caso do livro de Êxodo, o livro do Êxodo, tá? Então, assim, não vou aqui repetir tudo que eu já falei sobre essa questão da composição redacional dos livros bíblicos, do Antigo Testamento, do Pentateuco, ou mesmo que apenas só do Êxodo, porque já falei sobre isso. Mas só para você entender que todo esse contexto que eu coloquei aqui, relembrando o que eu já falei nos primeiros vídeos, volta à tona toda hora que você está lendo uma passagem. No caso aqui do versículo 9, também é preciso saber esse contexto para você entender. Se você for entender
cada versículo do livro do Êxodo pela ótica da lógica divina, você não vai achar nexo o tempo inteiro. Se você for também pela lógica, tá, até mesmo de uma cultura, de um povo, de uma cultura majoritária de um povo, por exemplo, um traço cultural majoritário dentro de uma cultura. No caso do judaísmo antigo, do universo israelita, proto-hebraico, era o machismo, né? O machismo era um traço cultural majoritário, se não até onipresente dentro de cada casa, de cada família, de cada pedacinho de povo de Israel naquela época. O machismo é, portanto, uma característica marcante desse povo nesse momento, nesse arco de tempo que você recorta para analisar. Aí você vai ler um texto que você acha ou sabe que foi escrito por essa gente nessa época, nesse local. Aí você lê aquele texto, né, e desconsidera a questão do machismo. Você não vai entender o real sentido do texto, porque você desconsiderou um traço importante de significado que faz parte do contexto de produção daquele texto. Você vai errar. Provavelmente você vai errar. E assim vale também para qualquer outro traço cultural. A mesma coisa para nossa época. Nós escrevemos hoje, 2025, dentro de um universo globalizado, né? De informação corrente em alta velocidade, o imediatismo das informações, alta tecnologia, etc, etc, etc. Tem lá os seus traços sociais, políticos, dependendo do país, mais ou menos, mas basicamente é isso aí. Aí você vai, escreve um texto qualquer, e daqui a 1000 anos, um leitor, sei lá qual, vai pegar o texto que você escreveu e vai precisar ler esse texto dentro do seu pano de fundo, não do pano de fundo dele. Ele também pode aplicar na vida dele o que você escreveu aqui. Aí ele vai ter que entender o pano de fundo dele, considerar o pano de fundo do tempo dele, do contexto dele, na hora de aplicar. Mas para entender o momento de produção do texto, ou seja, o primeiro significado, o significado imediato do texto, é aquele que foi produzido no momento de produção. Com base no conhecimento, então, alcançado desse primeiro momento, desse primeiro significado, você vai aplicar dentro do seu universo e aí, então, ressignificar esse texto. É assim que se estuda qualquer texto, ou quase qualquer texto, é assim que se aplica os conhecimentos de quase ou até de todos os textos, tá? De quase qualquer texto ou até de todos os textos. Por isso é que quando Ed René-Kivitz, o pastor que ficou famoso por falar que a Bíblia precisava ser atualizada e foi então escrachado, é por isso que ele não foi bem compreendido, de propósito ele não foi bem compreendido. Já havia ali intenções, já havia ali motivos, já havia ali desejos de retirá-lo do pedestal onde ele se encontrava. Né? Ele era uma pessoa de destaque, um pastor, ainda tem lá agora a sua igreja, mas ele era convencionado à Igreja Batista. Então, assim, quando ele fala que era preciso atualizar a Bíblia, é nesse contexto que eu também estou falando e eu concordo com ele. Porque não é só a Bíblia, qualquer texto, meu camarada, qualquer texto que você lê, você tem que considerar o pano de fundo do cara que escreveu, do escritor, do autor do texto. E se você escolher aplicar a sua realidade, você vai considerar o seu pano de fundo, o seu contexto da sua época. Tem textos que você lê apenas para entender, para conhecer como informação, como interação, enfim, literatura, né, ou história, né, textos assim históricos. Agora, quando você quer pegar esse texto, seja histórico, seja fictício ou religioso, e aplicar na sua realidade, aí você vai ressignificar o que você aprendeu, o que você tem de informação daquele texto, porque você vai ter que ressignificar. Porque se você não ressignificar, você simplesmente não vai conseguir aplicar na sua realidade, ou vai aplicar de maneira errada, né? E assim por diante, porque é um texto muito mais antigo.
produzido numa época muito mais remota, muito distante da sua, com pessoas muito diferentes de você. Isso é muito, mas muito, muito, muito óbvio. E mesmo assim, não obstante, malgrado contudo, todavia, uma porrada de idiotas, para não dizer quase 100% dos protestantes, dos evangélicos, erram nisso aqui. Erram sim, patentemente, né? E muitos também católicos e muitos quaisquer pessoas que se aproximem da Bíblia, não considerando esse esse binômio, essa orientação que eu estou dando aqui, de você ler na primeira camada o significado imediato de produção, e depois, ao aplicar aquele texto, tendo que ressignificar aquela mensagem, olhando para o seu momento no tempo, para a sua época, para a sua circunstância. E aí, no caso do versículo 9, é a mesma coisa. Quando ele diz: agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, a primeira coisa que um leitor atento e inteligente tem que fazer é se perguntar: ora, agora o clamor, só agora é que o clamor dos filhos de Israel é que chega até Deus? Mas como assim, meu camarada? Nós estamos aqui, diria algum israelita daquela época, nós estamos clamando aqui nessa porcaria há anos e anos e anos e anos, dezenas, vimos até que centenas de anos, e só agora, Yahvé, que você vai me dizer que o clamor chegou até você? Por quê? Claro, um pastor mau caráter, e a maioria dos pastores são mau caráter no campo da exegese bíblica, ou quando não são mau caráter, quando não são mau caracteres, não existe, né? Quando não são mau caráter, né? Não é no singular, não flexiona, acredito eu. Quando não são mau caráter, são burros, né? Imaturos, burros ou mau caráter. Mas é claro que a maioria desses pastores vai pegar isso que eu coloco aqui e vai dizer: não é o que o Alan está falando, não. É porque dessa vez foi mais forte o clamor. Aí eu perguntaria a essa digníssima besta: com base em que você está dizendo que agora o clamor estava mais forte? Porque a desonestidade medra e abunda, mas tanto no meio evangélico, né, especialmente no meio dos pregadores, estudiosos, teólogos de Araque, que eles, na maior cara lavada, eles inventam uma explicação com base em nada. Eles que tanto defendem a necessidade de estar lastrado na Bíblia para poder fundamentar alguma afirmação, isso num momento. No segundo seguinte, eles afirmam qualquer justificativa que lhes pareça melhor, com nenhuma base bíblica. Como esta aqui, que acontece. Não, é porque agora o clamor foi mais forte. Mas com base em que? Onde é que está escrito que o clamor foi mais forte agora? O que está escrito, se você voltar em Êxodo 2, 25. Vamos voltar aqui? Ó, Êxodo 2, 25, 23. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Então, a explicação seria essa. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, porque o rei do Egito morreu. Esse rei do Egito que morreu, tá? É o rei bom. É o rei bom. Morreu. E aí o rei morre, o faraó bonzinho, vamos chamar assim, morre, aquele de José, né? Morre, e entra um faraó que não conhece a Deus. É o que vem no versículo 23. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Então aqui, no versículo 25 de Êxodo 2, Deus já se lembra. As orações, os gemidos, os suspiros do povo de Israel já chegaram até Deus. Já chegaram até Deus. Tá?
esse rei do Egito que morre é o rei bom. Quando o rei bom morre, outro faraó vai assumir o seu lugar. Minto. Esse aqui é o rei mau. É o rei mau. O rei bom já morreu lá em Êxodo 1. Ó, Êxodo 1, aqui, ó. E aconteceu, versículo 22. Não, peraí. Não, acho que é Êxodo 1. Êxodo 1. Peraí. Isso, Êxodo 1. Êxodo 1. Aqui, versículo 8. Êxodo 1, 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas. Então, em Êxodo 1, 11, o povo de Israel vira escravo. Em Êxodo 1, 11. Por quê? Porque morre o rei bonzinho lá de José, que dera uma vida de respeito, tranquilidade para Jacó e os descendentes de José. Esse rei, esse faraó, morre. Inexplicavelmente, já mostramos como o rei que o sucede, o faraó novo, diz que não sabe de nada, que não conhecia da José, nunca ouviu falar e tal. Fica com medo de esse povo crescer, esse povo israelita crescer, os Rabiru, já falamos sobre isso. Então, impingem-lhes, né, dura servidão. Ok. Ou seja, inflige-lhes dura servidão. E aí eles ficam agora então como escravos. Isso em Êxodo 1:11. Aí como chega em Êxodo 2, 24, 25, né? 24, aliás. 23. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu. Aí agora esse outro rei que já veio depois daquele rei de José, do faraó que vivia na época de José, que já havia submetido o povo de Israel à escravidão, ele também morre. E aí então, quando esse faraó também morre, os filhos de Israel, de novo, pela segunda vez aqui nessa sequência, também suspiram, voltam a suspirar, ou seja, voltam a orar, voltam a interceder, a clamar, por causa da servidão. E eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. Ou seja, a servidão já havia começado quando este último faraó entrou no poder e submeteu-os à servidão. Eles ficaram, segundo os teólogos, muitos anos nesta condição de servos. Muitos anos. Mais ou menos o curso da vida desse faraó. Algumas décadas, pelo menos. Alguns vão dizer até muito mais. A gente já explicou essa questão aí de quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito, e dentro desse arco de tempo teve uma parte em que ele não foi escravo e uma parte em que ele foi escravo por conta desse outro faraó que sucedeu aquele de José e tornou-os escravos. Só que aí quando ele também morre, um outro faraó vai sucedê-lo, também mau, até pior do que o anterior. E aí o povo de Israel vai continuar na servidão, vai suspirar de novo, né? Já suspiraram lá em Êxodo 1:11, já vimos. Agora aqui em Êxodo 2:23 também vão suspirar, só que aqui o texto vai dizer que o clamor deles subiu por causa da servidão. Então a explicação que a Bíblia dá é que o clamor dos filhos de Israel sobe por causa da servidão. Aí, se você chegou até aqui comigo e você é inteligente, você vai se perguntar: puxa, quer dizer que o clamor dos filhos de Israel, aqui em Êxodo 2:23, subiu a Deus por causa da servidão. Ué, mas lá em Êxodo 11 também já havia servidão, também houve clamor. E por que não subiu lá? Vamos voltar para Êxodo 1:11. Êxodo 1:11.
Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas. Aí vem aqui 12. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. Aí aqui no 10. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, tal. 9. E ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior. Vamos para 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Bom, aqui, no capítulo 1, versículo 11, nessa perícope aqui, não tem o povo clamando. Não tem o povo clamando. Tá? O povo começa a servir, mas não é dito aqui que o povo clamou. Só que é dito no versículo 14 que e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão. É dito então que aqui no capítulo 1 o povo é tornado escravo. Aí ele segue escravo e no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo 23, é dito que esse povo que já era escravo suspira. Ou seja, num primeiro momento esse povo é tornado escravo. Certamente, quando você é tornado escravo, você suspira, você clama a Deus, você reclama, você pede, você murmura, você ora, você intercede pelo seu Deus, ao seu Deus, né? Mas enfim, a Bíblia não diz essa palavra, não diz que intercederam, que rogaram, que suspiraram. Isso no capítulo 1, mas já é tornado escravo ali o povo. No capítulo seguinte, versículo 23, capítulo 2, aí é dito que esse povo que já era escravo, desde o capítulo 1, então finalmente suspira por causa dessa escravidão. Suspirou. E ainda diz que eles clamaram, versículo 23. E o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. Então subiu. E é dito mais que no versículo 24, Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se do pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E ainda mais, olhou para os filhos de Israel e Deus atentou para eles. Então isso no capítulo 2. No capítulo 3, no versículo 9, agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, assim, essa é a sequência. O povo é tornado escravo no capítulo 1, o povo que já é tornado escravo no capítulo 1, no capítulo 2, suspira, clama, e o seu clamor chega até o céu, é ouvido por Deus, e ele olha e se volta para o seu povo, no capítulo 2. No capítulo 3, versículo 9, agora, portanto, o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. Ou seja, Deus então vê essa opressão e agora ele vai atuar. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó. Ou seja, essa é a atuação de Deus. Escolhe um homem, o Moisés, e agora sim vai mexer os pauzinhos, vai botar a mão na massa através de Moisés. Então essa é a sequência, tá? Agora, aí se você é uma pessoa inteligente, você vai se perguntar, puxa, por que Deus não fez isso antes, né? Porque se ele fez isso, se a Bíblia diz que Deus escolhe Moisés e decide fazer alguma coisa para libertá-los, somente aqui no capítulo 3, por que ele já não fez isso lá no capítulo 1, quando o povo já foi tornado escravo lá no capítulo 1? Aliás, por que ele até não impediu que eles fossem tornados escravos, né? Mas então, é aquilo que eu falava da contextualização. Se você tentar entender pela lógica de Deus, você vai chegar à conclusão que não tem a ver. Não tem coerência. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, aquela coisa, que ama o seu povo, já havia feito a promessa, né? Aí, como ele mesmo diz aqui aos patriarcas. Então, não faz sentido ele permitir que esse mesmo povo fosse escravo e aí ficasse vários anos na escravidão para depois de muitos clamores depois ele decidir fazer alguma coisa, muitas mortes e sofrimentos depois ele decidiu fazer alguma coisa. Seria um sadismo, não, em princípio, não
coerente com a personalidade desse Deus do Antigo Testamento. Mas se você tentar ler nessa ótica, pela lógica do que Deus está pensando, como Deus está entendendo e o que Ele está planejando, você vai errar. Como você tem que ler então? Você tem que ler na ótica do autor. Uma pessoa que escreve um texto, que no caso aqui é Êxodo 3, que pode nem ter sido a mesma pessoa que escreveu Êxodo 1. Tá? E que esse texto, uma vez escrito, ainda pode ter sido mexido, movimentado, acrescentado ali, ter tido acréscimos e tal. Então você tem que entender que na ótica do escritor, daquele arco de tempo onde ele escreve aquilo ali, ele tinha pressupostos, ele tinha um contexto de produção vital para a escrita daquele texto. Né? E no entendimento daquele homem, escritor de Êxodo, ele entende que Deus, ele pode mandar o mal e pode mandar o bem. Ele pode permitir o mal e pode executar o bem. Então ele entendeu que Deus decidiu atuar aqui em Êxodo 3 porque o clamor chegou agora. Só agora chegou para Deus. E ele não entende, ou finge não entender, que o povo já estava clamando há muito mais tempo. Ah, por quê? Porque na verdade, possivelmente, todo este texto, Êxodo 1, Êxodo 2, Êxodo 3, é ficção barata, de milhares de anos atrás. Né? E como uma ficção simples, de um vernáculo, um idioma com vocabulário pobre como o hebraico, ainda uma literatura ainda incipiente, você não pode esperar alta coerência, alta coesão, alto teor ficcional perfeito, uma história perfeita, bem contada, bem amarrada, enredo sensacional. Você não pode esperar isso. Você não pode esperar uma perfeição literária, artística, de uma composição desta, porque o escritor provavelmente ele está aqui inventando algumas coisas. Muitas coisas são com base no que se recebeu traditivamente, ou seja, ouvindo. Ele ali está escrevendo, na hora que escreve já acrescenta alguma coisa, e nesse momento ele muitas vezes não se preocupa ou nem sequer percebe que não faz sentido você dizer que no capítulo 3 Deus está se lembrando, está atentando para o povo, porque o clamor dele subiu finalmente a ele, e um capítulo ou dois antes o povo já estava clamando, e e por que não subiu? Por que não atentou já a um capítulo antes, 2 capítulos antes? Né? Já que a gente já viu que o povo ficou lá muitos anos, não foram 6 meses de escravidão, foram vários e vários anos de escravidão. Então assim, é com essa ótica da autoria multifacetada, da multiautoria do texto, ou seja, é um Pentateuco, não é um livro, é um conjunto de 5 livros, e cada um dos 5 livros do Pentateuco tem vários autores. Tem vários autores, tem talvez um autor principal, mas aquilo foi compilado, foi aquele texto inicial, que é o miolo, foi acrescentado outro texto, ou até mais de um. Ninguém sabe quem foi, ninguém tem o nome da pessoa, né? Colocaram Moisés. Por quê? Porque, como já falei antes, era vantajoso, era comum e vantajoso você atribuir a autoria de textos assim, especialmente os religiosos e de cunho mais político, atribuir a autoria desses textos a uma personalidade, a um personagem de ampla aceitação, porque aí, junto com a aceitação desse personagem, desse pseudo-autor, o texto também ganharia notabilidade, seria também publicado e reproduzido. Por isso que você tem uma série de pseudo-tal, pseudo-Dionísio, pseudo... sei lá o que, são os autores pseudo, né? Quem estuda a história antiga, a literatura antiga e tal, clássica, tem um monte de pseudo isso, pseudo aquilo. Por quê? Porque depois se verificou que não era. Por exemplo, existe um autor chamado Pseudo-Aristóteles. Por quê? Porque lá, quando escreveram o texto, atribuíram aquele texto
a autoria de Aristóteles. Por quê? Porque Aristóteles é o cara. E o cara que escreveu o texto, se botasse lá, Juquinha da padaria, ninguém ia ler. Ah, não, mas Aristóteles, vamos ler. Aí depois de muitos anos é que se descobriu que não era de Aristóteles. Isso acontece com, dizem alguns, com Homero, até com Shakespeare. Isso acontece com uma série de pessoas. Aliás, os próprios evangelhos apócrifos, os próprios textos apócrifos do Antigo e do Novo Testamento também. Né? Apocalipse de Adão, não foi Adão que escreveu. Né? E por aí afora. Aliás, na própria Bíblia tem textos que são atribuídos a, como eu acabei de falar, Moisés. Atribui-se, a própria Bíblia diz que Moisés escreveu algumas coisas. Não diz que escreveu o Pentateuco, mas na hora de interpretar, na hora que o pastor, o pregador, o padre, o religioso dá uma aula sobre isso aqui, ele diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Ou então o impressor lá da SPB da vida, quando vai imprimir determinada Bíblia, coloca lá, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Mas é mentira. No texto original não está escrito primeiro livro de Moisés. Está escrito Gênesis. Na verdade, nem está escrito Gênesis, em hebraico é Bereshit. Né? Então, assim, só que a própria impressão da Bíblia já é uma deturpação, já tem ali um filtro interpretativo ao acrescentar essas informações. Os títulos, os subtítulos das perícopes também não tem nos textos originais, nos manuscritos, mas são acrescentados já também acrisolando, digamos assim, o texto, engastando no texto um viés interpretativo. Né? Então, assim, é a mesma coisa aqui no versículo 9. Então, você não pode achar que você não pode querer dar uma explicação meia boca e acabar saindo pelo lado da invenção, inventar uma explicação que não se sustenta, só porque você não aceita que a Bíblia, que Êxodo pode não ter sido escrito só por Moisés, pode ter sido escrito por vários autores. Inclusive Moisés também pode ter escrevido alguma coisa. E já vimos até o que Moisés, de fato, escreveu no Pentateuco. Pouquíssima coisa. Já mostramos isso nos primeiros vídeos da nossa playlist. Tá? Então é assim que você tem que ler Êxodo, Pentateuco e qualquer livro da Bíblia, especialmente dentro do Pentateuco. Especialmente onde isso aflora mais, onde isso emerge mais, com mais clareza. Tá? Você tem que ler com esse viés, saber que esse texto foi escrito por várias pessoas em várias épocas diferentes, foi mexido, remexido várias vezes e já no seu ato original de produção já foi escrito no tom da ficção, na clave ficcional e com ideais, objetivos e metas bem delineados para atingimento de objetivos políticos, sociais bastante definidos. Ou seja, é um texto que serve serve a uma política, serve a uma engenharia social, serve a um propósito espiritual até, serve a um propósito qualquer. É um texto que serve, como todo texto, a um propósito. E no caso aqui de Êxodo, bem como de vários outros textos, da Bíblia e fora da Bíblia, é um texto que foi escrito por uma pessoa, muito provavelmente por várias pessoas, como já mostramos, né? Não tem como provar como se fosse um exame de DNA, porque isso não existe, já falei 500 vezes, você não prova absolutamente nada na Bíblia da maneira científica que você, como você usa para provar, sei lá, na biologia, na medicina, ou coisa assim, na física. Você não tem cálculos irrefutáveis, ou como falei, não é um exame de DNA que você, é o batom na cueca, assim, inelutável e inapelável. Não existe isso. Toda prova, que a gente fala prova, é somente entre aspas. São evidências, argumentações fortes evidências, mas nada como uma certeza total. Tá? Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Então, você tem que entender que o texto de Êxodo, e no caso aqui, no capítulo 3º, é um texto que precisa ser sempre lido nesse contexto de produção, ou seja, sabendo que
vários autores escreveram com seus objetivos políticos, sociais, muitas vezes de manipulação, de indução de comportamento, e indução de comportamento de quem? Ora, dos seus eleitores imediatos, os primeiros. Os primeiros. Não nós, que somos os derradeiros, os atuais receptores dessa mensagem. Tá? Que é outra coisa também que tem que separar bem. Os leitores imediatos receberam aquele texto que foi produzido inicialmente. É para eles que o texto foi escrito, não foi para gente, não foi para mim, não foi para você. E ao longo dos séculos e milênios, as pessoas vêm se locupletando desse texto. Mas se não ressignificar, adaptando o texto à sua realidade, você vai errar. E é o que você vê em todas as igrejas, sem exceção, em todos os cristianismos, né? Do mais sério como o católico até um dos menos sérios como a Assembleia de Deus, também sem exceção. Também sem exceção. Ou a Igreja Universal, por exemplo. Não tem exceção. Todos erram ao interpretar a Bíblia. Todos. Não há exceção. Nunca vi. Nem em CPF, nem em CNPJ. Não existe. Tá? Nem organização como uma igreja, sem fins lucrativos, nem a pessoa daquela igreja. O pastor fulano, aquele ciclano. Ele sabe. Não, ele não sabe. Ninguém sabe interpretar a Bíblia. Ler a Bíblia. Não é interpretar só. Ler a Bíblia adequadamente. Não sabe. Tá ok? E depois que eu cansei de ver isso, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso abrir um canal e colocar a verdadeira interpretação, a verdadeira leitura. Não que não haja erros na minha leitura, mas a metodologia me pareceu ser a única correta. Ou seja, os pressupostos exegéticos, os meus, claro, me parecem ser os mais honestos e sinceros. Ou seja, sem contaminação com vieses de grupamentos religiosos, sem compromissos, eu quero dizer, com organizações religiosas ou grupamentos editoriais, religiosos, políticos, nem nada disso. Sou eu aqui no meu canal, lendo para mim mesmo, e para mais quem queira eu possa escutar, ver, com zero compromisso com nada, com ninguém, beleza? Então, é assim que a gente lê aqui, a gente estuda aqui o texto bíblico. Bom, aí, no versículo 7, é dito assim, há muito tenho visto a degradação do meu povo, por isso vai agora de novo no versículo 10. Então, esse por isso vai agora aparece no versículo 9, aparece no versículo 10. No versículo 7 fica evidente que YHWH não estava alheio ao sofrimento do seu povo, mas que estranhamente só decide agir muitos anos depois, nos versículos 9 e 10, cujos introitos contêm a expressão wiatá, ou seja, e agora, viatá, e agora, que segundo Shepard, confere força e denota uma mudança no discurso. Uma mudança no discurso. Agora, tipo assim, agora chegou aqui em mim. Opa, agora caiu a ficha. Ou seja, isso cai a ficha para quem tem pouca idade, o orelhão, né? Ou seja, o telefone público, que tinha uma espécie de poste, que tinha um telefone nele, né? E você usava para telefonar para onde você quisesse, no meio da calçada. E aí você, para poder fazê-lo funcionar, você tinha que inserir uma ficha, né? Comprava a ficha, inseria a ficha, aquela ficha então, uma vez inserida, caía, né? Dentro de uma espécie de cofrezinho que tinha no telefone, e aí você conseguia a liberação para falar. Então, às vezes você enfiava a ficha não caía. Aí tinha que dar uma pancada no telefone, ou balançar o orelhão, aí a ficha caía, você ouvia a ficha caindo no fundo do recipiente, do receptáculo, aí você sabia que, opa, a ficha caiu, agora eu vou conseguir falar. Então, assim, a ficha de Deus aqui não cai. Só cai lá depois de muitos anos. O povo está clamando na sofrência assim, há muitos anos. Né? Direto, clamando, sofrendo, pão que o diabo amassou. Aí a ficha de Deus não cai. Né? Como se fosse um retardado mental.
Aí depois, agora, opa, desculpa, eu estava dormindo aqui, eu estava pensando na morte da bezerra. Né? Claro que Deus de verdade não passa por isso, não passaria por isso, não fez isso não aconteceu com ele, isso não tem nada a ver com Deus, Deus não estava ali, Deus não participou disso. É uma obra de ficção do autor de Êxodo. Ele está retratando o que ele julga ter acontecido, ou, se duvidar, e eu até digo provavelmente, o próprio autor não acreditava em tudo que ele escrevia. Porque ele queria escrever para induzir comportamentos. O próprio autor que escreveu não só Êxodo, como vários livros da Bíblia, não acreditava no que eles mesmos estavam escrevendo. Entendeu? Você vê isso são poucos os textos, mas existem textos onde você vê que fica claríssimo que não é possível que o autor está acreditando no que ele está escrevendo aqui. Quando você vai lá em Gênesis, no início do livro, você tem lá dizendo que um casal de cada espécie entraria na arca. Aí, 2, 3 versículos abaixo, é dito que 7 casais, 7 pares. Ué, mas não eram 2? É tipo assim, um segundo atrás, aqui, 2 versículos atrás, 3 versículos atrás, o cara escreve que eram 2, e aí, menos de um parágrafo à frente, o cara já está dizendo que são 7. E aí? E quantos entraram na arca, afinal de contas? Entendeu? 2 ou 7 casais. Aí você fala, bom, vai ver que é porque um autor escreveu um casal e anos depois ou anos antes, um outro autor que nem conheceu o primeiro disse que eram 7. E isso já vai de encontro, ou seja, contrariamente ao que se prega nas igrejas, que não, Moisés é que escreveu tudo. Então, isso já vai de encontro. Isso já conspurca a exegese, a hermenêutica tradicional furada, né, de araque das igrejas que você tem aí por aí afora. Mas ainda há mais. Eu digo que mesmo que os autores desses dois textos, dessas duas passagens, uma que diz que era um casal, outra que diz que eram 7 pares, eram 7 casais que entraram na arca de cada espécie, ainda que fossem dois autores diferentes que não se conheceram, seria impossível o segundo autor, ou seja, aquele que já pegou o texto montado e pretende acrescentar ou modificar alguma coisa, seria impossível, concorda comigo, ele não ter lido o texto, o próprio texto, objeto de seu estudo, de sua modificação ou de seu acréscimo. Concorda comigo? Impossível ele não ter lido o próprio texto que ele vai agora reeditar. Então, se ele leu esse texto, ele viu lá, opa, 2 casais, aliás, perdão, um casal, 2 de cada espécie, um casal, entrou na arca. E aí, 3 versículos à frente, ele vai escrever 7. Não, porque ele não leu. Porra, impossível ele não ter lido. Totalmente impossível, não tem como. Ele leu. Logo, aí lá na playlist de Gênesis eu afirmei isso. Eu mostrei isso para você. Logo, a sensatez nos mostra que o mais correto seria você entender que o autor, sendo o mesmo ou não sendo o mesmo que escreveu ambas as passagens, ele não estava nem aí para essa incoerência. Nós é que estamos. Nós é que queremos a inerrância da Escritura. Nós é que advogamos para a Escritura uma perfeição de todas as maneiras, de todas as formas. Ele lá que escreveu a própria Escritura não estava nem aí para isso aí. Não era a pauta do dia, não era o principal para ele. O principal para ele era formar ou induzir comportamentos, conservar valores, memórias, identidades, formar identidades. É isso. E assim, depois de muitos anos é que eu cheguei nesse nível de entendimento. Mas quanto tempo eu também não fui um reverberador, um reprodutor dessa hermenêutica de Araque, dessa exegese inocente. Eu não era mau caráter, nem 7-1. Não era malandro. Não enganava ninguém, pelo menos não para ganhar, nunca ganhei um centavo. A maioria, acredito que seja assim. Mas aqueles que têm formação
décadas de idade, 40, 50 anos de idade, o camarada tem grana pra caramba, comanda conglomerado de igrejas, tem informação, tem faculdade, tem tudo, ele sabe. E se não sabe, porque seria obrigação dele saber, porque ele só faz aquilo. Não é um cara que sai para trabalhar na mecânica da esquina, na padaria da outra esquina, e volta para poder ler um pouquinho de Bíblia que deu para ler e pregar no final do dia. E ter que ensinar alguma coisa no final do dia. Não. É o camarada, eu me refiro a esses caras. Filhos da mãe que sugam o dinheiro das pessoas na igreja, vagabundos, não trabalham, nunca trabalharam e não querem trabalhar, só vão enganar você, trouxa, que fica aí dando dízimo na igreja, e ainda ensinam a porra toda errada. Esses aí deveriam saber muita Bíblia, muito, mas muito mais do que eu, que tem que trabalhar para ganhar meu dinheiro, e não posso me dedicar o tempo que eu queria dedicar ao estudo bíblico. E se não sabem, e se não dedicam esse tempo, se não leem da maneira correta, se não sabem o que era a obrigação deles saber, também estão errados, entendeu? Por não saber. E se sabem, estão mais errados ainda porque sabem e conscientemente, né? Conscientemente, de sacanagem, como eu costumo dizer, enganam o povo, sabendo que estão enganando. Aí é o pior dos casos. É o pior dos casos. Muito bem. Então você tem lá 1 Samuel 25, 26. Agora, portanto, meu Senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu Senhor serem como Nabal. E agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos moços que seguem o meu Senhor. Viu? E agora, agora, portanto, no versículo 26, e agora esta bênção, no versículo 27. Então esse agora, ou seja, que vai aparecer aqui, vai aparecer em 2 Samuel, vai aparecer em Gênesis 44, o Shepard vai dizer que é uma expressão que confere força e denota mudança de discurso. A mesma expressão foi usada no versículo 9 e no versículo 10 de Êxodo 3, para dizer, olha, no caso Deus dizendo, agora caiu a ficha, olha, agora chegou até mim aqui a oração de vocês. Pegou um engarrafamento no meio do caminho, de várias décadas, mas agora chegou aqui, que é ridículo, né? Para você ler corretamente. Se você for ler nessa clave, nessa lógica, você ou vai acabar dizendo por tabela que Deus é um idiota, um maluco, um retardado mental, ele não é, claro. Ou vai inventar qualquer coisa mentirosa para tentar tapar que existem erros na Bíblia, porque você não pode, você morre se tiver um erro na Bíblia, você se mata se enxergar um erro na Bíblia. Ou você então vai ler da maneira correta, que é como eu já expliquei aqui, entendendo que é um texto ficcional, com vários autores, de multiautoria, em várias épocas diferentes, servindo a determinados propósitos, visando a produzir comportamento, induzir comportamento, conservar memórias, identidades, produzir alguma coisa, como todo texto quer produzir, o autor que o escreveu quer produzir algum efeito, alguma consequência. Matthew Henry vai dizer, aqueles a quem Deus, por sua graça, liberta de um Egito espiritual, ele trará para uma Canaã celestial. Na Bíblia de Genebra, ele ouviu antes, mas agora ele iria se vingar. É a famosa explicação do sapato apertado, a teologia do sapato apertado, que é uma expressão que eu inventei para explicar justamente esse movimento de tentar tapar o sol com a peneira, sambar o samba do crioulo doido, mas não deixar de justificar, mas não deixar de dar uma explicação. Minta, invente alguma coisa, conte uma ladainha, uma história qualquer da carochinha, mas não permita o seu ouvinte na sua igreja, esse que te dá o dinheiro do dízimo e oferta, não permita que ele fique com uma pulga atrás da orelha. Conte qualquer besteira para ele, mas não permita que ele desconfie que a Bíblia está errada. Não permita que ele desconfie que você está ensinando errado. Não permita que ele comece
a fuçar a Bíblia e achar um monte de coisas erradas ali, de interpretação, erros de tradução, transmissão de texto, etc, etc. Porque se ele for por essa vida aí, ele vai sair da igreja, ou ele vai deixar de dar dinheiro, a gente não vai mais poder dominar, manipulá-lo, etc. e tal. Então, a Bíblia de Genebra vai dar uma explicação dessa. A Bíblia de Genebra, que é, digamos assim, o livro dos protestantes mais esclarecidos. É a Bíblia usada pelos protestantes, que tem esse naipe, essa fama de serem os mais esclarecidos, né? Aqueles que apontam o dedo para todas as outras igrejas, que são os presbiterianos. É a Bíblia deles. E é claro que aqui vai ter uma explicação muito bonita e charmosa. Não, Deus ouviu antes. Já havia ouvido. Ele tá falando de Gênesis 1, de Gênesis 2. Mas agora é que ele vai se vingar. Só que ouvir, isso aqui fica pior essa explicação, meu amigo, porque se ele ouviu e não se vingou, significa que entre o momento em que ele ouve, não faz nada, e o momento bem depois que ele age e decide se vingar, nesse ato temporal, uma porrada de gente do povo dele que ele diz amar morreu. Foi escravo, morreu, criancinha, mulher grávida, velho, covardia, apanhou, chicotada pra cá, chicotada pra lá, trabalho escravo. Sabe o que é trabalho escravo? Se imagina aí você trabalhando como escravo. É confortável? Sol, sede, fome. Pois é. Tudo por quê? Essa gente toda sofreu, morreu nesse ato de tempo. Por quê? Não, porque ele ouviu antes, mas aí tava com preguiça. Mas agora ele deu um estalo, deu um sistema nervoso ali em Deus que ele decidiu se vingar. Então, a forma como o escritor pinta, caracteriza Yahvé, se você parar para analisar, é ridículo. Ele pinta um Deus maligno, que manda matar criança, manda matar gente inocente, que deixa um monte de gente morrer por capricho, que envia sonho, aterrorizando, como foi com o caso de Amaleque, né? Dá até pena do Amaleque, quando aquela passagem que Isaac vai ter com ele. Isaac ou Abraão, agora não me recordo direito. Que ele quase, ele pega a mulher do patriarca para ele, aí não sabia nem que era a mulher do cara. Deus vai lá, dá um sonho, invade a mente dele, um pesadelo. Ele não sabia, não tinha culpa de nada. Enfim. E aí, e tantas outras coisas, tantos outros episódios, onde Deus aparece como um déspota, um tirano, um maligno, uma pessoa que é cheia de caprichos, igualzinho, ou não muito diferente, dos deuses do Egito e da mitologia grega, por exemplo, cheio de caprichos, né? Então, vai errar. Todas as vezes que você lê a Bíblia assim, querendo defender a perfeição em todas as esferas do texto, vai errar. Eu estou só te avisando, você faz o que você quiser, mas você vai errar. Versículo 9. Victor Hamilton, ele vai destacar a palavra larras, que significa opressão, ou oni, que significa degradação, comida ou água. Deuteronômio, pão da aflição, lerem roni. 1 Reis 22, 27, 2 Crônicas 18, 26, tal comida Deus substituirá por leite e seiva, ou mel. Victor Hamilton não traduz mel, terra que mana leite e mel, e sim terra que mana leite e seiva. Há o mel de abelhas, inclusive, até hoje. Há também o mel formado, até hoje também, de seivas elaboradas, né, de vegetais, de árvores e tal. E até de frutas, né? Traduzir por mel está errado. Não porque ao pé da letra esteja errado, mas porque na tradução dinâmica o mais sensato não era mel de abelha, muito provavelmente, né? Não tem como provar o que manava daquela terra que mana leite e mel. Aí a pessoa hoje em dia, quando ouve um negócio desse, o pregador não sabe explicar,
Ah, terra que manda leite e mel. Então tem leite pra cacete na terra, sai leite da terra e sai mel da terra. Esse é o mais burro, entende assim. Claro que é o mais burro, entende assim, porque não tem como sair leite da terra, nem mel da terra. Leite sai da vaca. Aí ele vai, bom, não, então tá, calma. Aí um cara que é um pouco menos burro chega pro mais burro e fala assim: não, olha só, não é que sai leite da terra, nem mel da terra, não. Sai leite da vaca. Quando diz que a terra mana leite, é porque tem muito gado na terra. E mana mel porque tem muita abelha. Esse é o menos burro. Mas continua sendo burro. Porque não, parece, pela explicação dele, parece que a terra onde vai entrar, aonde vai entrar o povo de Israel, é uma terra que vai chegar lá todo mundo, botou o pé na terra cheio de vaca e cheio de abelha. É abelha para cá, é vaca para lá. E não é isso. A parte da vaca está correta. Tem muito gado, leiteiro, seja caprino, seja o que for, bovino. Agora, a parte do mel que está errada. Não é que mana mel porque tem uma porrada de abelha. Mana mel porque tem muitas frutas. A alimentação frugal do povo naquela época, não só do povo israelita, qualquer povo, né? Era animais, agricultura, né? Alimentação frugal, alimentação de frutas. Ou seja, toda o hortifruti, granjeiro, vamos dizer assim. O que a terra tem para dar, o que a natureza tem para dar. Terra aqui é a natureza. Né? Então, por isso aqui o Victor Hamilton, que para mim é o melhor comentarista desses ligados à igreja, né? No caso ele é da cultura cristã, o comentário dele é da cultura cristã, ele, se eu não me engano, é luterano, se eu não me engano. Não, era, né? Já morreu. Então ele corretamente ele traduz por resina, de propósito, para provocar essa reflexão. Olha, não é mel de abelha não, meu amigo. Até, claro, poderia. Não estou dizendo que também não tinha abelha, não é isso que eu estou dizendo. Deveria ter abelha lá. Né? E deveria alguém já, não sei, fazer mel de abelha lá também. Só que assim, ele bota resina para destacar: olha, não é só mel de abelha. É, um, é uma resina, ou seja, é um sumo, é um extrato que é retirado das frutas, né? Dos frutos. Aquilo era bebido, como se fosse uma bebida. É, poderia ser usado como uma espécie de cobertura para comida, enfim, tempero, seja o que fosse. Fosse o que fosse. Muito bem. Mas enfim, Victor Hamilton vai dizer, olha, essa comida, leite e seiva, vai substituir o pão da aflição, lá de Deuteronômio 16:3. Enfim, a comida da aflição, da opressão, aquela do Egito. Mas, por incrível que pareça, quando eles saem dessa comida horrível de aflição e opressão que eles tinham no Egito e vão em direção ao leite e à seiva, no meio do caminho tem um deserto. Muitos começam a reclamar: caramba, pô, você, Moisés, nos tirou do Egito, onde nós tínhamos fartura, isso, mas aquilo, para nos trazer para o meio do deserto que não tem nada. Então, assim, na verdade, é outra tensão aqui. Se por um lado você tem passagens que induzem a acreditar que havia uma comida horrível, um sacrifício para comer, para conseguir um pedaço de pão, de carne, é quase impossível. Ó, que comida horrível, que difícil conseguir comer. Tem gente morrendo de fome aqui, tem gente que não come nada, desnutrido, ó, parece até aquelas cenas horripilantes, nefandas, dos judeus magricelas, né, nos campos de concentração. Por outro lado, também você tem testemunhos como desses que reclamaram com Moisés no deserto, de que, olha, eu lembro da panela, das panelas lá do Egito, que tinha carne, tinha isso, tinha aquilo, outro. Então, assim, há conflito de informações aqui. Afinal de contas, havia fartura ou não havia fartura? Tinha carne, pão e tudo mais para comer no Egito tranquilo, assim, a torta é a direito, ou era uma porcaria de comida, quase não tinha como comer, como se diz, né? Pega um ovo e divide para 12. Como é que é isso? Bom, versículo 10.
O versículo 10 é maiorzinho, hein? Bem grandinho. Deixa eu ver aqui, já estamos com 59 minutos. Vou ter que parar. O versículo 10 vai exigir uma explicação bem grande. Tem que parar aqui no 10. Bom, pessoal, vou parar no 9, né? O 10 eu vou deixar para o próximo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.